É com muita alegria que neste momento eu venho para comemorar, né, os 40 anos do Ministério Quadrangular de Realengo. E falar dessa igreja é falar do meu começo, é falar de um começo bem alicerçado. A minha história começou nesse ministério e eu louvo a Deus porque existiu pessoas que oraram por mim, pessoas que cobriram a minha vida. E é por isso que hoje eu estou aqui, né, para juntamente com todos vocês aí do Ministério Quadrangular, poder falar um pouco, né, do que foi o Ministério Quadrangular na minha vida aí de Realengo. Eu com 8 anos de idade, ali na rua Eduardo Barbosa, em Realengo, eu escutava um louvor vindo de uma casa. Eu escutava palavras vindo de uma casa. Existia ali um grupo familiar, o qual era do lado da minha casa. E eu comecei a observar, eu comecei a ficar assim, escutando, me interessando, tão pequena que eu era. Mas eu fiquei assim apaixonada. Até que eu fiz amizade com a vizinha, só para poder estar ali naquele grupo. E eu comecei a participar daquele grupo. E aos 9 anos de idade, eu comecei a ir na igreja ali de Realengo. Ai, que delícia que era poder estar ali com os irmãos. Eu colocava ali a minha sainha e quando estava chegando na igreja ali, toda arrumadinha, eu sentia uma alegria tão gostosa. Ali começou a minha história. Aos 9 anos eu me batizei e eu lembro de grandes vigílias que nós fizemos, que a pastora fazia na época. Vigílias no qual as criançadas ali se derramavam no Espírito de Deus. Eu também fui batizada, em uma dessas vigílias eu fui batizada no Espírito Santo. Hoje é até difícil, nós vemos crianças, né, na presença do Senhor, mas aquela época era tremendo, era algo assim forte mesmo. E eu quero lembrar de alguns episódios, né, ali na igreja de Realengo. Um dos episódios que eu guardo no meu coração, quando a pastora Janete entrava para dar aulinha pra gente ali na salinha das crianças, na escola dominical. Ela entrava e ela começava a cantar as musiquinhas, os louvores. A partir dali eu comecei também a cantar louvores na igreja. Que delícia que era! E falar do Ministério Quadrangular é falar também da minha mãe na fé, a pastora Janete. A minha mãe, aquela que cuidou de mim em orações, aquela que me abraçou quando mais eu precisei. E eu lembro assim que eu dormia muito na casa dela, né, pastora? Dormia demais. E eu passava pelos corredores da casa dela e eu escutava ela orando de madrugada, ela se derramando, ela chorando. E eu cresci vendo isso. E eu admirava cada momento, cada palavra ministrada, cada conselho, até mesmo quando ela dava para minha mãe, eu escutava e eu fui realmente sendo moldada pelo Espírito de Deus através dessa mulher maravilhosa, que eu considero assim demais para o resto da minha vida. E não sei se a pastora vai lembrar, mas eu me lembro perfeitamente, viu, pastora, de uma ministração da senhora que ficou guardada assim no meu coração. Quando a senhora pregou sobre o vaso e o oleiro. Eu nunca me esqueço dessa palavra, pastora, porque a senhora segurava o vaso, a senhora segurava aquele vaso e de repente a senhora solta aquele vaso no altar e o vaso se quebra. E ali a senhora ministra, né, em Jeremias 18:1, a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Não sei se a senhora vai lembrar, mas
essa palavra marcou a minha vida. Essa palavra, ela até hoje eu não esqueço das cenas, os gestos da senhora, foi tremendo. Eu não lembro mais ou menos quantos anos eu tinha, mas deveria ter entre os 10, 11 anos. Mas foi tremendo. Essa mulher, a pastora Janete, ela é uma mulher de Deus. É uma mulher muito abençoada. Tanto é que ela segurou o rojão, né? Vamos falar assim, até hoje. São 40 anos, pastora. 40 anos não são 40 dias. Não são 4 dias, são 40 anos. E eu louvo a Deus pela senhora, por toda a família de vocês, que hoje, né, é minha família também. Toda a família Snicker, para mim, é minha família. E eu quero também lembrar de um episódio quando a senhora fazia a programação de rádio. E 1h da manhã, pastora, eu corria e ligava o radinho, porque eu sabia que a senhora ia mandar um abraço para mim. Eu sabia que a senhora ia mandar um abraço para minha família. Então eu corria, ficava ali com o radinho, às vezes minha mãe até brigava, falava, Viane, vai dormir. Eu falei, não, mãe, a programação da pastora vai começar. E eu ficava ali esperando. Lembra, pastora? Estamos aqui para louvar a Deus em nome de Jesus. Quantas lembranças maravilhosas. Quantas. Faísquinha do Céu, eu fiz parte. Eu fiz parte, pessoal aí dos Heraias, eu fiz parte dos Heraias também. Olha só quanto tempo existe os Heraias. Tem até algumas fotos, né? Eu tenho uma foto aqui, pastora, de quando eu comecei a cantar, que vocês começaram a investir na minha vida ministerial. Olha aí. Lembranças que a gente jamais esquece. Lembranças que jamais podem ser apagadas. Quando a gente é alicerçado na rocha, pode vir os ventos fortes, a gente pode até balançar, mas a gente não cai não. Eu andei por um momento afastado dos caminhos do Senhor, mas por causa de um começo, por causa da história que foi alicerçada na minha vida, eu voltei para os caminhos do Senhor. Hoje eu sou uma pastora, né? Sou uma pastora assim de Deus, porque eu fui bem instruída e eu louvo ao Senhor por isso. Hoje faço parte do ministério da Igreja Família no Alto Lugar, um ministério que veio do coração de Deus, mas porque teve um começo, pastora, mas porque teve um ensino. Então eu quero desejar a todos vocês aí de Realengo, que moram no meu coração, eu lembro de cada roxinho. E eu vendo nas fotos, eu vejo que muitas pessoas da minha época ainda estão aí. Ai, que saudade, que vontade de estar aí e poder abraçar cada um de vocês. Abraçar minha mãezona na fé, a minha mãe que eu amo demais. Eu te amo, pastora Janete. A senhora não sabe o quanto eu te amo. E eu quero louvar ao Senhor todos os dias pela vida de vocês. Amo vocês, família Snicker, vocês são a minha família e vocês sabem disso, né? Filhinha que, né, saiu da casa, mas está longe, mas que no coração sempre esteve perto, a vida toda. Eu comento sempre com meu esposo da minha história aí. Eu sempre tenho falado com ele, né? Quantas coisas que nós vivemos maravilhosas, quantas. Foram muitas que se eu falar aqui não vai ter nem tempo de outras pessoas poderem falar também. É muita coisa. Mas eu quero parabenizar a Igreja do Evangelho Quadrangular pelos seus 40 anos. Deus abençoe a todos vocês. Amo muito vocês. Deus abençoe.